Obrigado. Boa tarde. Vamos trabalhar juntos? Vamos. Sempre, né? Porque quem espera folga, acomodação, mágica, milagre, sob a égide da doutrina dos Espíritos, necessita refletir. Embora nós saibamos que a humanidade vive ainda envolvida no imaginário dos líderes religiosos, com propostas miraculosas, levando a essa humanidade à ilusão, levando-nos a buscar a utopia, mas a doutrina dos Espíritos vem nos mostrar, através das obras básicas do seu Pentateuco, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E não quem é Deus. Nós ainda vivemos num processo antropomórfico deste Deus, persona, desse Deus que precisa privilegiar, perdoar, castigar, dar o direito àquele que se diz religioso. E na realidade, a espiritualidade amiga vem nos trazer a informação que Deus está em nossa consciência. Como? Todas as vezes que nós buscamos este ser fora, exterior, estamos nos afastando de uma estrutura importantíssima em nossa vida, que são as leis morais, as leis naturais, de adoração, trabalho, reprodução, até a justiça, amor e caridade. Amor é o tema da tarde de hoje. Claro que vivenciando a caridade, vivenciando o amor. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, assumir o nosso compromisso nessa viagem que fizemos de encarnação e reencarnações. Se nós reencarnamos é porque não cumprimos na encarnação as nossas metas. O livre-arbítrio nos deu a folga necessária para que o ego pudesse aflorar, e daí o orgulho, a vaidade e tantas outras coisas que vamos estar com elas durante milênios. Mas, quando nós compreendermos este Deus, equilíbrio, respeito, cidadania, civilidade, entendimento entre os diferentes, aí sim, esse espírito irá ascender, irá sair daquele processo das ordens dos espíritos, terceira, segunda e primeira ordem, movimentar-se naquela estrutura, onde o bem supera o mal, mas ainda nesse plano de provas de expiação, o mal supera o bem. E o mal é a ignorância do bem. Por mais que nós queiramos nos envolver emocionalmente com este bem, com a felicidade, esquecemos que tanto este bem quanto essa felicidade depende de nós, individualmente, é endógena. Cada um de nós iremos construí-la interiormente. Uma vez que, quando eu transfiro a minha felicidade, a nossa felicidade para outrem, seja esposa, filhos, amigos, quaisquer denominações que nós, somos infelizes. Porque quando aquele que nós elegemos para a nossa felicidade, se a estrutura da nossa felicidade se afasta, retorna, nós vamos sofrer. E o sofrimento é uma escolha. Nós não estamos aqui para sofrer. Agora precisamos aprender a interpretar bem-aventurados aflitos.
Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurado, bem-aventurado, está lá na bem-aventurança. Polêmico ainda, importantíssimo sermão do monte da montanha, porque existe essa disputa, que o monte é algo menor, uma sua estrutura do que 1000 metros, uma montanha acima de 1000 metros, e aí nós vamos agir como os fariseus da contemporaneidade de Jesus. Discutiam a teologia, doutos da lei, mas o sentimento rasou. E vamos colocar em pauta uma discussão efêmera, uma discussão totalmente fora de um contexto, de uma construção moral de um espírito que quer sorrir-se daquela sua responsabilidade que, como falava antes, na sua encarnação não cumpriu. E por isso precisou reencarnar. Porque a encarnação e a reencarnação significa a escola, sob a égide da lei do progresso. Todas as vezes que esse espírito tem a oportunidade de se encontrar sob um corpo físico ou irradiado pelo espírito, esse corpo está dando um passo para o progresso. Mas a história do livre-arbítrio nos deixa de uma maneira acomodada muitas vezes. Ao mesmo tempo, nós ouvimos a questão do futuro, do céu. E começamos a projetar esse espírito, esse ser, bem daqui a quantos séculos. Quando a espiritualidade maior nos diz: busqueis espiritualizar-se a caminho. É nesta terra onde estamos que precisamos ser felizes, que precisamos agir através de uma proposta maior, que é a alteridade. Esse exercício constante da resiliência, trazido da física, a resistência, como João Teimoso, que não cai, e a alteridade no processo de entender o outro nas suas arestas e as nossas também. Antes de estarmos vendo o outro com as suas arestas, precisamos nos comunicar interiormente, no processo intrapessoal, conhecer as nossas sombras, as nossas dificuldades, inerentes a uma história de um trânsito de um espírito milenar, que através de várias experiências ou vivências, mas o mesmo espírito, existe um livro chamado Perdoa-te, que é muito bom, a trajetória de um espírito, importantíssimo esse livro, que nos mostra essa realidade. E todos nós, estudiosos espíritas que somos, sabemos que trazemos pendências. E nós nos conhecemos, não temos coragem de enfrentá-las. As nossas sombras, elas não precisam ser extintas, ser jogadas fora, não, elas precisam ser conhecidas. Os meus impulsos abruptos em momentos indevidos, em fóruns inadequados, a minha vaidade exacerbada e excessiva pela letra, por exemplo, ou também por uma questão de igrejismo, de fanatismo, de fundamentalismo, de não aceitar o outro porque é isso, porque é católico, porque é espírita, porque é umbandista, porque é ateu, porque é materialista. E é aí quando a doutrina espírita vem nos mostrar a todos nós: busqueis no teu ser interior a realidade para a tua evolução, não no outro. Nosso tema de hoje tem a relação do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, sim. E sem se amar, como eu posso amar a Deus, como eu posso amar o próximo? Eu preciso do alto amor. Eu preciso ser caridoso comigo. Nós precisamos nos amar. Porque quando nós nos amamos, nós vamos ter equilíbrio para emanar essa energia do amor ágape. Não do amor de troca, o amor que castra,
do amor que cobra, mas do amor que renuncia, do amor que vê o outro livre e feliz. Nós sabemos que não é bem assim na humanidade. Nós nos casamos e amamos. Como assim? Se a mulher quiser se separar, eu vou encontrar um meio de tolher dessa separação. Eu vou ser o dono dela. Se o marido quer se separar, a mulher vai ser o dono dele. Ora, se eu amo, eu liberto. Tudo vai ser. Não procuro seguir a minha caminhada. Mas nós somos infelizes nessa proposta e ficamos de uma forma autoritária, homem ou mulher, filho ou pai. Aquele pai que colhe a ascendência do seu filho de uma viagem, de uma busca para as suas melhoras. Aquele pai medroso, receoso, que vai acontecer, se vai acontecer, como você vai adivinhar, como você vai ter condição de resolver. Tu amas o teu filho, dá ele a educação necessária, deixa-te de viver como um pai biológico, um instinto que todo animal tem, que somos animais racionais, para ser um cuidador, um orientador, um ser que desperta no outro o seu potencial. Deus é isso. Jesus é isso. Precisamos descrucificar este homem Jesus. O Cristo não é sobrenome de Jesus. O Cristo é uma chama divina que todos nós a temos, mas está empoeirada. Precisa ser despertada, aflorada, mas só será aflorada através da quebra do paradigma dos nossos vícios, do nosso orgulho, da nossa vaidade, dos excessos todos que esta humanidade nos traz. E é por isso que nós vivemos nos digladiando, inclusive nas casas espíritas religiosas em todas as montas. E é por isso que nós, por lermos alguns mais livros do que o outro, nos achamos melhores ou mais sábios do que o outro. É por isso que eu indico como palestrante, né, que eu não gosto dessa palavra, e alguém me convida para fazer uma prece, eu digo, eu sou palestrante, aí eu não vou estar, porque nós estamos em patamar diferentes. Como estamos vivendo essa doutrina? Como estamos vivendo a religiosidade? Estamos vivendo a religião, que são muitas. Hoje na doutrina espírita, amanhã no catolicismo, na Umbanda, no Evangelho, a religião são diversas. Religiosidade é uma estrutura. É uma estrutura que nos conecta com o mais alto. Mais alto não no sentido de céu ou mais baixo do inferno. Mais alto no sentido de mudança para melhor. Não de salvação, mas de ajustes, atitude. Jesus não veio para salvar ninguém. Hoje eu estava em casa, um colega passou uma mensagem no celular, dizendo que o irmão dele estava triste porque o irmão dele caminhava para o ateísmo, era ateu. Porque ele levantou um tema lá atrás de Roma, quando os cristãos tocaram fogo em Roma e falaram que foi Nero, porque era um louco que tocou fogo em Roma. Mas quando chegaram na cidade, viram os pobres cristãos tocando fogo. E eu disse para ele: quem tem um rótulo religioso não é cristão. Quem é cristão tem um conteúdo, é diferente. Quem é cristão neutraliza, não acirra, compreende, não acirra, vivencia com o outro olhos dos olhos. Nós seremos sim. Ser cristão não é ser adepto de Jesus. Ponto. Vou explicar. Jesus é uma personalidade como nós, que encarnou neste orbe terrestre, dispondo de uma essência pura, superior. Um espírito mais capaz, moral, intelectual, que não há na vida que esteve neste orbe terrestre. Tantos outros aqui estiveram, Sócrates, Platão, Mahatma Gandhi, Confúcio, quem mais? Ivan Dulce, Mateus Calcutá, muitos com capacidade moral, uma moral excelente. Mas Jesus foi a síntese
desse processo, através de longos milênios e milênios, anos-luz, esse Espírito trabalhando-se para que pudesse, após, segundo a numerologia, eu não gosto muito disso, 10 mil, 15 mil anos, observando as almas, ou seja, os espíritos que iam participar do descolamento desse planeta, já tendo conhecimento do que ali ia acontecer, porque há uma transcendência, é diferente. Mas Jesus foi um ser biológico que caminhou nesse orbe terrestre, que lutou por dois pontos primordiais: caridade e humildade. E nós ainda não aprendemos. Não aprendemos. Né? Nós ainda vivemos escolhendo quem é que eu quero, quem é que eu não quero, quem pode trazer muita gente, quem pode trazer menos. Uma vez um colega, abrindo parênteses, falou assim: que pena, eu não posso levar para vocês o palestrante tal, porque a casa de vocês tem muito pouca gente. Eu digo, parabéns, vivamos essa doutrina exterior da quantidade. Ora, se eu sou espírito, eu conheço o livro dos médicos, se eu leio o livro dos médicos, eu entendo Kardec no capítulo 31 sobre o Estatuto da Doutrina Espírita. Se eu sou espírito, eu conheço o livro que é o Espiritismo, conheço os 3 diálogos do debate de Kardec, com os curiosos, o clérigo e tudo mais. Se eu sou espírito, eu conheço o livro Céu e Inferno e a resposta daqueles espíritos que vêm trazer para a gente as situações que eles se encontram. Mas muitas vezes eu sou espírita religioso. E aí me perco. Quando eu abro o Evangelho, quando nós abrimos o Evangelho, nós temos 3 pilares importantes que dará séculos para a nossa vida. Amai os vossos inimigos, cada um segundo as suas obras, e tudo a seu tempo. E por que é que nós somos tão ansiosos de brigar com o outro, para correr, para fazer isso? Por que é que nós reclamamos tanto que não veio ninguém para trabalhar do quilo? Não veio para a reunião disso, não veio para a reunião daquilo? Paremos com isso. Vamos refletir. Eu digo sempre às pessoas: chegou na campanha do quilo, não tem um número adequado, põe um saco nas costas, vai para a rua. Faz a pressa e vai para a rua. Se vem para uma casa espírita fazer um trabalho, tem 3 pessoas, que 3 pessoas são essas? Que trabalho eu estou fazendo? Técnico? Profissional? Eu venho aqui apresentar minha condição profissional? Ou eu venho trabalhar com todos, no intercâmbio com o mundo espiritual, onde aqui desencarnados, já se diz numericamente, eu não gosto de chamar repito, para cada um encarnado, 6 desencarnados. Então nós temos aqui aproximadamente 400 e tantos desencarnados, e entre esses desencarnados, aqueles que conviveram conosco biologicamente, filhos, pais, avós, que necessitam de ouvir, necessitam de transferir fluidos amoráveis. Não precisa falar: ah, mas eu não estou vendo. Para que ver? Por quê? Existe. Essa é que é a questão do espiritismo e do espírita. Ter a convicção que o espírito é imortal e as vidas sucessivas seguem-se. E que nós estamos todos interconectados através de uma lei de atração necessária dos corpos mecânicos e biológicos. Ponto. Nós ainda somos imberbes. Nós ainda gostamos de uma fantasia. Eu trago comigo aqui um artigo, não vou ler porque é longo, mas só para fazer alusão. Esses sites, esses blogs e tal, tem umas coisas que eu gosto de perto. Ilusões do espiritual. Diz muito disso que eu estou falando. E de que nós sabemos, mas por uma questão de manada, nós somos arrastados. Agora há pouco eu trabalhei e a menina estava falando sobre o semestre. É muito bom. É ótimo. Eu tenho preguiça do livro, não vou. Porque só estacionamento, não sei o quê. Mas eu pergunto: quantos de nós estamos naquele semestre conectados desse intercâmbio com o mundo espiritual? Alguns estão. Mas, na realidade, nós estamos voltados a outras coisas. É necessário que nós
Temos coragem de se olhar no espelho e dizer, aos 25 anos eu era bonitinho, tinha cabelo, hoje eu estou com 60 e pouco, estou sem cabelo, estou todo enrugado, vou encarar a vida assim, porque isso é uma transformação. Mas se eu não aceito o espelho que me mostra a minha realidade, acabou a minha vida. Nós conhecemos pessoas que retornam através do autocídio porque não suportam os 60 anos. É um menino de 60 anos, é uma criança. Vai, eu encontro com um colega de 80 que diz assim, o Birajara está chegando a hora. Eu digo, a hora de quê? Não digo o que é. Você sabe, rapaz. Eu digo, me diga uma coisa. Eu me lembrei de Sócrates. Eles não vão morrer também? Mas Sócrates, você... Mas eles vão morrer também? Vão. Então cumpra-se. Mas nós ainda não temos essa coragem. Precisamos enganar 80 anos, que beleza! 85, 90... Eu vi um cidadão com 81, graduando-se em Direito. Vi um com 83 fazendo surf. Precisamos acreditar. Este é o Deus em nossa vida. Estarmos sempre voltados ao otimismo da vida. A vontade de superarmos-nos, não o outro. Nós, às vezes, com a gripe, Jesus desaparece e aí então a gente se apega para ficar ruim na vida. Uma dor de cabeça é algo muito mais. Então vejamos que nós estamos, claro, em prol de expiação, isso acontece. Esse cidadão, Hugo Vaz, eu não sei se alguém trabalha nesse blog. Ele diz assim, rapidamente, vira e mexe, recebo mensagem de pessoas dizendo que vão deixar de seguir a página do Facebook. Pessoas revoltadas. Por quê? Porque ele trabalha na razão, mostrando que saiamos da ilusão e entramos na realidade. Ora, mundo de regeneração, sim, ótimo, muito bom. Será que eu consigo sair da minha ansiedade, do meu estresse, dos meus conflitos? Como é que eu vou conseguir um mundo de regeneração? Não existe mágica desse mundo assim, a gente vai estar ainda preso naquela história do juízo final que Jesus vai voltar para salvar todo mundo. Nós é que somos responsáveis. A salvação significa trabalho, voltado à vida, amar sempre. E o capítulo do Evangelho nos diz, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aí, à frente tem um intensivo que fala sobre a caridade. Eu trago um livro aqui de Paulo, o legado de Paulo, quando ele fala toda aquela poesia, não é, em relação à caridade. Então, por mais que nós façamos, como voluntários, como trabalhadores, onde for, se não tivermos a caridade de entender o outro, nós estamos distantes dessa realidade do amor. Se eu quero mudar o outro, eu tenho que mudar a mim, em primeiro lugar. Porque um pai não vai mudar o filho se esse filho não quer. O que nós, pais, hoje, principalmente com essa tecnologia, precisamos é nos aproximar da realidade dos nossos filhos. Bom, se nós nos distanciarmos e queremos ser autoritários, vamos com certeza criar um adversário. Ao mesmo tempo, precisamos ter disciplina. Uma vez uma senhora conversando comigo, disse, já estou preocupadíssima porque minha filha de 15 anos, eu sim, vive dentro do quarto, presa com o computador, e um dia eu fui abrir a porta e ela disse, saia do meu quarto. E eu fui chorar. E tá certo, você é mãe, uma criança de 15 anos, e depois você fez o quê? Nada, ela foi falar comigo. Digo, olha, ser mãe não é apenas parir, não. Isso aí é necessário e instintivo. Ser mãe é ser educadora, educador no pai, é corrigir, é despertar, é apresentar ao filho a necessidade dele compreender-se melhor. Se este filho está convivendo com essa família nessa casa, a casa é nossa, não é sua. O quarto não é seu. O seu quarto será construído quando você estiver independente. A
Agora, essa casa é sua, é nossa, para toda a vida. Sua privacidade existe. Mas não podemos, de forma alguma, por uma questão tecnológica do computador, aceitar que esse filho fique trancado 14 horas dentro de um quarto. Ah, é amor. Isso não é amor. Isso é desamor. Lembra da história da baleia azul? Eu fiz até sobre isso. Que a mãe foi descobrir que a filha, depois de 3 meses, estava envolvida nesse processo. Vocês lembram disso? Não ouviram falar na baleia azul, não? É realidade, gente. Não fique com medo, não, mas é realidade. Essa filha já estava no 49º estágio para o suicídio. E essa mãe não percebeu. Foi preciso um cunhado telefonar para ela que a viu, ou seja, viu a sobrinha na rede, e ela estava com a blusa de manga curta, ela só saía com a blusa de manga comprida, e esse tio viu que ela estava toda vinculada, cortadinha. E ligou para a mãe, disse: fulano, está acontecendo alguma coisa demais. E ela entrou e foi ver a filha, estava lá a filha toda vinculada. Teve 3 meses envolvida nessa rede absurda. Então o que nós precisamos? Estar olho no olho com essa criança, porque a rede é ampla, é neutra, é muito tudo. Como o telefone pegou, fala o cidadão e fala o marginal. Então os pais, para serem pais e orientadores, precisam ter determinação, disciplina e coragem para enfrentar as adversidades. Porque muitos pais me dizem assim: Birajara, eu estou vindo aqui porque o meu filho ficou com raiva de mim. E eu estou preocupado com isso. E você está preocupado com isso? Que seu filho ficou com raiva de você? Alguém já disse: quem tem raiva toma veneno e espera que o outro morra. Raiva só atrapalha a vida do outro. E se eu tenho medo, preocupação que o meu filho está com raiva de mim, eu não posso orientar esse filho. Porque ele vai ter toda a vida, o adolescente quer conhecer, quer viver, quer conhecer. Bom, quando o adulto vai dizer para ele alguma coisa, ele contrapõe. Então, haja diálogo, haja espontaneidade, haja participação. Isso é viver, Jesus. Dá oportunidade ao outro de crescer e ajustando-se. Porque todos nós que somos espíritos sabemos que os espíritos retornam muitas vezes sobre o mesmo teto com uma finalidade de resgate, de missão, de prova, de cobrança, de expiação. Esses espíritos já conhecem muito bem aqueles que ali se encontram e os seus pontos vulneráveis. Quem foi que nunca viu uma criancinha de 3, 4 anos no centro comercial, tal do shopping center, se jogar no shopping porque o pai não dá um brinquedo? Nunca aconteceu isso comigo. E a mãe fica envergonhada com todo mundo olhando. Vai embora, eu quero ver se ele não levanta. Mas a gente vai, se tiver uma avó perto, eu olhei para ela que agora me lembrei, é que não vai ter que agarrar, pegar os cartões, fazer tudo para comprar o que não pode muitas vezes. Ou o que não precisa. Mas faz. Deixa ela desperdiçar e sai. Ela vai sair correndo, maninho, maninho. Vai. Porque nós precisamos ajustar. Eu não sei se vocês assistiram um vídeo onde passavam várias crianças de 1 ano e 6 meses, máximo 2 anos. Quando a mãezinha chegava, ela chorava a beça. Ou sorria. Quando a mãe saía, ela começava a chorar. Aí a mãe vinha louquinha para ver a criança lá no colo, não sei o que lá. Então. Aí estava lá, quando saía, ela chantava. Nós somos crianças de 3 anos, mas somos espíritos milenares. Já temos conhecimento de toda aquela gerenciação daqueles com quem eu estou. E vou utilizar os meus meios, da minha inteligência, para os pais. Mas aí eu digo: oh, meu Deus, todo mundo tem 3 anos, 2 anos. Vamos ter amor. Mas o amor, ele não é conivente, não é o O amor propõe evolução. Né? E aí nós vamos ter filhos sadios, educados, ao longo da vida, sabendo o que quer. Quem é espírita e lê o Evangelho vai pegar aquela frase polêmica: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus, como pode Jesus falar desta forma com a sua mãe? Não, Jesus transcende. Ele fala em espírito.
Todas as vezes que nós contrariamos as leis naturais, estamos nos distanciando da realidade da vida e construindo a infelicidade de nossas vidas. Não tem como. Todas as vezes que nós adoramos em excesso, nós estamos precisando de ajuste. Se há um transtorno profissional de comportamento psicológico, está até lendo agora, tem um psicólogo aqui, né? Faz um trabalho. Precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa de um terapeuta, enfim, precisa do atendimento fraterno. Porque eu já encontrei situações, eu gosto de contar causas, eu estava no pilotomento, chegaram duas senhoras e disseram, fulano de tal vai fazer palestra aqui hoje, não é? Aí a moça da recepção disse, eu não queria, mas há 10 minutos ele ligou, informando que houve uma intercorrência, ele não pode vir. Um olhou para a outra e disse, fulano, o que é que ele está fazendo aqui? Parece que tem. Voltaram, pegaram o carro e foram embora. Está na lei natural, adoração, exacerbação. Eu elejo um fulano e só me serve aquele. Se o outro chegar, é demo, não presta. Essa pessoa precisa repetir. Porque a gente fala tanto em caridade, em amor, em fraternidade, e esquecemos daquele momento que precisamos ser fraternos e dar força àquele que vai se substituir. Okay? Chico Xavier, que é o exemplo, foi chamado por um trabalhador que assistia suas palestras e disse, Chico, semana passada, ou há 15 dias atrás, eu estava aqui nesta mesma casa, você fez uma palestra excelente, que eu fiquei boquiaberto, Chico. Sim, meu irmão, foi. Hoje sua palestra é xoxa. O que foi que houve, Chico? Ele disse, meu irmão, a semana passada foi Emmanuel, hoje é Chico. É isso aí. Só tem isso aí. O cara olhou para ele assim, meu Deus, o que eu falo? Muitas vezes, olha, eu digo sempre, é muito fácil engrenagem, agradar. Não é? Porque se você é uma pessoa que trabalha numa área, por exemplo, humanas, filosofia, não sei o que, você pode ter um cabedal e fazer um corolário de informações, tem pessoas que gostam disso, e citar N teóricos da vida. E as pessoas ficam assim, quem é esse que acredita? Esse cara sabe muita coisa. Quando chega uma pessoa que traz para a raiz e mexe com a gente, aí a gente não gosta. Porque vai tocar no nosso ser, ego, na nossa cultura egóica, e vai nos chamar a atenção de dizer, poxa vida, isso é tratamento de choque de lavar. Não. É o que nós precisamos, todos nós. Eu, principalmente, que ouso estar fazendo um trabalho como esse. Porque a cobrança é grande da espiritualidade. Não esqueçamos disso. Aconteceu um fato comigo, interessante, importante, que eu vou passar para vocês. Eu ia fazer um trabalho numa instituição perto de casa, eu moro em Olinda, lá no Júnior. Não é tão perto, 16 quilômetros. Eu tinha ido já várias vezes nessa instituição. Peguei o carro, saí cedo. Agora, que ônibus, mas... Cadê eu encontrar a entrada da instituição? Passei direto. Fui sequestrado. Foi um aprendizado para mim excelente. Fui sequestrado espiritualmente. Fui embora daquela avenida, quem conhece o João já sabe, fui parar lá no final, digo onde é que eu estou, aquela coisa estranha, de santa vaidade, te pegaram bem certinho, cara. Se ajusta, respira, faz alguma coisa, vai cumprir o teu compromisso. Se quiser faltava 5 minutos para isso. Mas já cheguei meio estonteado, de nocaute quase. Então é bastante um espaço que a gente abre para eles nascer. Não tem como. Então nós precisamos estar sempre. Tem até um livro muito bom que é Vigiar e Orar. Jesus. Excelente esse livro. Vigiar e orar sempre. Porque nós estamos, com certeza, expostos. E os canais que nós ligamos do bem encontram os afins do bem. E aqueles que não são do bem vão encontrar os contrários.
Nós temos 2 lobos ou 2 lobas. Qual é que eu alimento? A do bem ou a do mal? A que eu alimentar é quem vai ficar nutrida. Não é verdade? Então, se eu estou sistematicamente com raiva, mágoa, 10 anos sem falar com o irmão, com um amigo, pode ficar certo. Nós estamos dando um espaço amplo para que essa espiritualidade inteligente, mas ainda no patamar inferior, utilize isso através desse processo que todos nós sabemos como espírito, que somos do perispírito, da audição de força, e ajam de maneira que nos dominem, chegar ao ponto de nos dominar. Então precisamos reagir sempre, trabalhar sempre, estar voltado para descobrir e aflorar esse Cristo que existe em todos nós. Vós sois deuses. Lembram dessa frase? Podereis fazer tudo que faço, muito mais, assim queiras. Nós ainda não acreditamos. Ficamos perdidos. Por quê? Porque Jesus foi colocado no patamar de divindade mística. E a grande maioria da humanidade vivencia isso ainda. E aí nós nos perdemos. Por quê? Achamos-nos incapazes de nos aproximarmos deste Jesus, desses princípios que estão conosco, de caridade e humildade. Mas eles estão, sabe, submergidos. E nós precisamos tirá-lo, colocar ele para fora, exercitar, ter a vontade. Todos nós sabemos que o Espírito trabalha com a vontade e o pensamento. Então essa vontade vai fazer com que nós consigamos entender aquela frase de Jesus: o lar é a escola da vida. Não adianta eu estar aqui no Selec, trabalhando com vocês, e em casa esteja acirrado com a família para estar aqui. Não adianta eu sair numa terça ou quarta-feira para uma reunião mediúnica no Vila Domênico, se em casa eu não consigo deixar a paz. Porque a mente é a base de tudo. E nós vamos levar para esse trabalho aqui agora e da mediúnica os fluidos deletérios, os quais foram construídos por nós mesmos, naquelas dificuldades de relacionamento. Então é importante que nós compreendamos aquela frase que Joana nos diz: não busqueis as dores distantes, porque bem perto de ti existe alguém que cobra-te o afeto, a companhia, a relação, o respeito. Mas às vezes nós somos mecanicamente levados. Se eu não for ao Selec hoje, eu fico com dor de cabeça. Se eu não for à reunião mediúnica, eu vou ficar doente. Se eu não for para o Miló, eu vou, sabe? A gente precisa dispersar isso. Trabalhar sim, sempre. Tendo chance, vamos trabalhar. Mas eu não posso fazer com que eu claudique as coisas em casa, lá na escola da vida, para ser um instrumento mecanizado, igrejista, numa casa espírita ou numa igreja. Eu preciso valorizar, até porque casamento, se fosse bom, não tinha contrato. Não precisava assinar nada. Era de comum acordo, e até porque muita gente está de comum acordo. Hoje, eu tenho um colega que viveu 18 anos com uma companheira de comum acordo. Um dia eles resolveram casar, vamos casar, com aquela história do papel que vai ter direito. Não deu 15 dias se separaram. Viveram uma experiência de 18 anos. Acho que você deve conhecer alguém que também é assim. Não é só eu. Então, o que eu quero dizer? O casamento tem uma importância muito grande. Mas quando essa importância se faz presente? Quando nós sabemos que o casamento não veio solucionar problemas. Veio apresentar duas pessoas diferentes que quando namoravam e noivavam era tudo as mil maravilhas. Quando casa, os hábitos, os vícios e as manias começam a aparecer. Não é? Eu lembro da história que está na literatura espírita, não é? A gente pode falar, que uma jovem bonita, um jovem também muito bonito, namoravam, tal, chegaram na casa da jovem,
Aí tinha tudo, saber, toalha, lanche, não sei o quê. Casaram-se. Pouco dia depois, cada um no banheiro disse: Fulana, traz minha toalha que eu esqueci. Ela disse: o quê? Eu sou sua esposa, não sou sua empregada, não. Lembre-se de levar a sua toalha. Isso 15 dias depois. Por quê? Aí é que a análise vem. Somos espíritos que nos encontramos ou reencontramos numa situação de parceria, mas as nossas idiosincrasias, ou seja, temperamentos, questões atávicas também, ainda não foram resolvidas. O choque anímico, ou seja, a reencarnação, não proporcionou a atenuação daquela situação. É bastante que eu me veja só, ou em condições de falar o que eu quero, que eu vou falar. Quantas pessoas estão na igreja, na casa espírita, abraçando, chamando meu irmãozinho, e em casa não tem paciência do filho para conversar? Uma vez, está na literatura espírita também, um pai, fim de semana, lendo sua revista Veja, olha, né, naquele interior, e o telefone tocou. O filho correu para atender um garotinho de 6 anos. O pai disse: espera um pouco, fulano. Se for para mim, eu não estou. Ele disse: é certo. Pegou o telefone, alô, seu fulano, o papai mandou dizer que não estava. Você é tudo, mas não é bom. O pai diz: não minta. Mas orienta o filho para mentir imediatamente. E o filho foi tranquilo. Isso aí. Aí o pai fica bravo. Não deve ficar bravo. Deve parar e dizer: poxa vida, não pode. Então a família tem a sua complexidade. E o casal é muito bom. No outro lado da família, que a gente está falando de amor, mas ele passa por aí, o casal, quando está no início, viagens, lazer, participação, o amor é uma coisa interessante. Quando a mulher diz: fulano, fiz o teste agora, estou grávida. Acabou com a nossa vida, 28 anos de idade. Como é que a gente vai viajar? Como é que a gente vai ter o fim de semana com a nossa amizade? Aí começa: como é que a gente vai fazer? Caramba, eu amo. Vai chegar alguém nesta casa para fortalecer este amor. Eu já estou colocando dificuldades. Aí, aquele espírito que está, sabe, reencarnando, as vibrações chegam até ele. Vocês já leram André Luiz, Missionário da Luz, e tudo isso, reencarnação, e sabem que essas vibrações são captadas. Quando esse espírito vem com uma finalidade de missão, de organizar essa família, moralmente elevado, ele até assimila. Quando esse espírito é de um patamar aquém da realidade moral da vida, a revolta se faz presente. E é aí quando muitas vezes nós vamos ter as dificuldades da gestação, as dificuldades do parto, as dificuldades da educação, as dificuldades do relacionamento. Vocês, por acaso, nunca ouviram dizer que um pai põe um filho no braço e sente-se mal? Nunca ouviram? Ontem eu estava conversando com um colega sobre isso. Se viajar, me explica o que é isso. Eu não posso, eu converso com a filha, converso com a mas tem uma filha que quando a gente vai conversar, eu não sinto mal. Então, vamos trabalhar essa situação. Isso são incompatibilidades eletromagnéticas, existenciais, que ainda não foram resolvidas ao longo das encarnações anteriores. E, por uma necessidade da lei do progresso, esses espíritos retornam juntos para que possam podar essas arestas e amarem em si. Nós temos uma revista da Teatro Espírita, Reformador, que eu tenho ela guardada em casa há muitos anos, que mostra-nos 2 espíritos que reencarnaram através do processo chifófago. Muita gente fala chipófago, não é? Mas é chifófago, porque é através desse ensino fóide.
essa cartilagem. Então, essas duas irmãs nasceram nesse estágio e foi informado pela espiritualidade que ambos os espíritos já vinham se digladiando há séculos recalcitrantemente e não conseguiam entender o amor. Uma vez assim, houve uma reencarnação compulsória para que eles pudessem caminhar juntos e se entenderem, mas brigavam assim mesmo. Então são espíritos recalcitrantes que ainda são refratários à lei do amor. E aí a gente fala do amor como algo tão simples. Não é, gente. Não é. Porque quando eu amo o meu filho e ele diz que me odeia, eu amo meu filho. Eu adverti. Eu vou precisar aprender a lidar com aquele ódio. E está disponível, como está lá no Evangelho, amar os vossos inimigos. E quando espírita que somos, vamos colocar através da história desse espírito. Quando não espírita, fica um pouquinho mais difícil. Mas o espírita, ele precisa compreender o pretérito e o presente. Mas não significa que esse pretérito venha para ele necessariamente para sofrer. Não. Muitas vezes eu encontro pessoas que dizem, isso é o meu karma. Eu digo, para com essa história do karma. O que é karma? Karma é uma palavra santa. Significa ação. Movimento. Vamos nos movimentar. Estou com dificuldades, vou ter que buscar alternativas. Porque se eu deixar essa energia me dominar, eu vou entrar no processo de depressão, que é patológico. Porque tristeza é uma coisa, luto, perdas, algum tempo. Mas depressão é patológico. Tem um livro chamado, quem quiser ler, O Demônio do Meio-Dia. Um escritor, editor de uma empresa americana, Andrew Salman. Esse livro vem nos mostrar o quanto este cidadão, sem ser espírita, sem ser católico, enfim, reagiu proativamente em relação à sua depressão. Então, nós precisamos, o Evangelho nos diz, cada um segundo as suas obras, tudo a seu tempo. Mas muitas vezes a gente quer depositar para o trabalho da mediúnica, para o passe, para a água fluidificada, aquela depressão que é a responsabilidade nossa. Cajazeiras tem um livro, Antônio Cajazeiras, que é um médico cearense, que participa muito do AME, Associação Médica Espírita, nas reuniões. Esse livro dele nos diz o seguinte, é um pouco polêmico, mas ele diz: a depressão é originada de uma alma enferma. E no cerne dessa depressão tem uma coisa que nós não aceitamos, mas é uma realidade, está o nosso orgulho. Imagine se eu aqui conversando com vocês, alguém tivesse a iniciativa de levantar e contrapor, que já aconteceu comigo, com outras pessoas também, ou então criar um clima diferente. O meu orgulho, se não for trabalhado, vai me deixar numa situação, né, onde eu vou me expor, discutir. Porque eu me frustro do que eu estou dizendo, eu acho que é uma verdade. Não, eu tenho que estar conversando com vocês, sabendo que todos vocês têm condições de estar aqui, uns mais, outros menos, e ao mesmo tempo que têm conhecimento ou das obras do Espírito, ou conhecimento milenar através do aprendizado nas vivências passadas, e poderão assim participar. Quando eu me acho a verdade, e aí meu orgulho aflora, eu vou ficar frustrado porque eu me perco, vou querer gritar, e quem grita está carente. Toda e qualquer pessoa, ao gritar, ouça, porque ela está precisando de uma coisa. Ela está carente. Ela está necessitando, inclusive, de fazer um tratamento psicoterápico ou medicamentoso. Porque ela está descompensando-se. Porque quem quer lidar com o outro, interagir, conversa, com autoridade, com moral.
Se você sabe, não faça falsa modéstia. Sabe. Explique. Se a gente fala alguma coisa e alguém diz, ô Birajara, eu quero que você me explique isso. Se eu não souber, eu digo, meu amigo. Se ele também não lembrar, eu digo que está no livro. Mas o meu orgulho vai dizer, não, isso aqui, aí começa a criar sofrimento. Eu tenho que trabalhar uma realidade. Eu sei, exponho, esclareço. Eu não sei, pergunto, me procuro. E é por isso que Cagazeira diz, a depressão, ela origina-se, tem como ponto primordial o nosso orgulho. Porque nós não conseguimos resolver aquilo que queríamos. Obviamente, esta pessoa tem uma predisposição para isso. É como você no computador, quer deletar, deleta, quer dar um play, dá um play. Nós temos os pontos vulneráveis, em determinado momento alavancou uma energia, uma situação, essa situação eu estou incongruente, ou seja, eu estou contrariando aqueles princípios, eu estou fora daqueles princípios, e aí eu vou reagir de uma forma totalmente descompensada. E no outro dia eu me acordo triste, porque eu fui ao Select e o que eu falei não tinha nada a ver. Ou então o que eu falei eu achava que tinha que ser entendido e não foi entendido. Olha, está vendo? Faltam 5 minutos. Se deixar falar, a gente vai. Agora para fazer é devagarinho. Não é? Eu gosto de brincar, a gente passa 1 hora falando. Quem está de carro, deixa o carro na frente do centro espírita. Quando chega lá fora, está um garotinho com uma chapinha de Guaraná, sentado no capô do teu carro, descansa, pensando. Qual é a reação da gente? Mas, falando claro mesmo, né? Agora, quando a gente começa a trabalhar esse processo, a gente vai procurar, através dos direitos, aquilo que não foi modificado, se for possível. Se não, se você não falar. Mas, normalmente, quando nós damos uma topada, o que é que a gente fala? Nossa Senhora, obrigado, Senhor, Jesus fez a boa. Não, a gente xinga até dizer nada. E quando do outro lado da rua alguém dá uma risada bem gostosa, que você caiu, vai desganar, vai para o pescoço e dizer. Mas quando eu começo a exercitar esse trabalho de agradecer, de ter mais cuidado nessas benditas calçadas nossas, eu evito. Eu não vou falar o palavrão. Tem passador por acaso? Não passa. Sabe como é que passa a dor? Agacha-se, pega o dedinho, contrai. Respira. Aquilo é um interruptor da boca. E aí você vai ter a mão. Pode fazer isso melhor. A não ser que seja caso de quebrar o pé. E não dói, né? Porque quando quebra não dói. Dói se for coçar. Então, gente, a doutrina espírita, ela vem nos dar os parâmetros para que a gente possa compreender melhor essa interação entre nós. Não um processo de religião que é múltipla, não um processo de milagre, de máxima e de... Não. Mas sim aquilo que nós precisamos homeopaticamente compreender da melhor maneira possível. E a salvação está no nosso trabalho. E hoje nós estamos todos voltando para casa, a paz, que possamos olhar essa casa como um lar. Se alguma diferença existe, que nós possamos entender. Mesmo que não tenhamos a capacidade de destravar, mas que deixemos que as coisas fluam. Ok? 10 horas a todos, uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado, Birajara. Um abraço também para o Selec, e como foi falado, né? Esse amor, né? Aí eu aproveitando só um tecido para mostrar que a gente precisa olhar o outro e às vezes olhar o lado bom. Porque às vezes a gente olha muito o lado bom do outro. Mas tem que olhar sempre o lado ruim do outro. Os defeitos.
A gente precisa olhar o lado bom. E quando a gente olha o lado bom, a gente muda até o nosso segmento da vida. A gente começa a mudar. Porque a gente recebe elogio todos os dias. Mas quando a gente recebe aquela pessoa que a gente gosta, uma coisa, uma palavra ruim, a gente parece que ela. A gente esquece tudo que ela disse de bom, de ruim. E a gente só vai naquilo que foi ruim. Eu acho que a gente tem que mudar essas coisas. Porque a gente nos machuca muito. E é por isso que a gente tem que aprender a amar e olhar sempre. Seguindo os mandamentos, esse mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Amando realmente. Viu? Eu pedi a vocês agora nessa prece, vindo pela a mãe da Elzenilde, que estava na guarda da casa, que desencarnou sexta-feira. E o irmão Geraldo, que é do Centro Alegre, que se encontra hospitalizado no Memorial São José. Que vocês viram. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele deu a todos nós hoje de receber essa mensagem que foi passada pelo irmão que nos chamou, para que possamos refletir em nossos lares e levar essa energia boa que nós escolhemos aqui para nossos lares e transformá-las e multiplicá-las, porque assim a gente consegue melhorar a nossa vida. Que a paz e o amor de Jesus venham para vocês.